privacidade. Nós estamos passando uma era de... Parece que todo mundo quer ser visto, que saibam tudo de si. Como trabalhar isso? Como viver isso no meio da nossa família e no dia a dia? Dá uma olhada nesse VTzinho aí, para você se familiarizar. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 10, tratou de proteger a privacidade, assim assegurando: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. No direito à privacidade está abrangido o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas também. O direito à privacidade de uma pessoa pode ser maior do que de outra? Sim. Um representante do povo deve ter, no caso concreto, uma privacidade mais restrita, pois isso envolve direitos políticos. Já o sigilo bancário deve ceder diante do interesse público, sendo perfeitamente possível a sua quebra desde que observados os procedimentos estabelecidos em lei e com respeito ao princípio da razoabilidade. E as pessoas que já morreram ainda têm o direito à privacidade? E os direitos da privacidade absoluta? Saiba mais agora no Bendita Hora. Viu, minha gente, como é um assunto muito importante? Assuntos como esse, a privacidade. Falou um dos assuntos também aí relacionados na acolhida, que me chamou muita atenção, são realmente pessoas que já faleceram. E antigamente as pessoas, elas eram, a imagem delas, a história delas eram muito resguardadas. Mas a gente percebe que até isso estão mexendo hoje. Às vezes uma pessoa faleceu, às vezes um artista falece, coisa que ele sempre foi muito quieto, ele nunca quis que fosse exposto. Hoje todo mundo sabe. Então, até que ponto a privacidade ela ainda é um motivo de lei e como nós devemos fazer para viver sobre tudo isso? Por isso eu tenho a alegria de ter ela aqui mais uma vez, a nossa queridíssima psicóloga, Adriana Severini. Adrianinha, boa tarde, querida. Boa tarde, Padre Marcos. Estou muito feliz de estar de volta aqui. Estava com saudade. Deus abençoe você. Amém. Que bacana. Eu também estava com saudade. Adrianinha, olha só, a gente sabe que estamos numa época de grandes mudanças em todos os sentidos da vida humana, né? Faz parte, o progresso, tudo. Mas a questão da privacidade realmente ela vem sendo assim muito arranhada. A gente percebe hoje, existem vários motivos, por exemplo, numa internet, as pessoas hoje pegam o celular, se mostra, que falam o que está fazendo, acabei de tomar café, agora gente, eu vou comer aqui alguma coisa, eu estou com meu cachorrinho não sei aonde. E essa privacidade também, numa roda de conversa, às vezes a pessoa fala de tudo, sabe? Coisas que antigamente a gente guardava só para nós, principalmente uma questão mais íntima, que tem a ver um pouquinho com a sua intimidade. Hoje não, hoje as pessoas parecem que estão falando assim como se estivesse falando com ou a sua esposa, o seu esposo, ou com a mãe, ou com o pai. E não é, está falando às vezes num grupo de colegas, né? Então assim, até que ponto, o que é na verdade essa privacidade e como que nós precisamos entendê-la, principalmente nos tempos de hoje? Entender que aquilo que é seu, que é íntimo, é você guardar para você mesmo. Saber qual que é o seu limite, porque às vezes você começa a falar tudo para todo mundo e não é todo mundo que está preparado para aquilo. E pode usar aquilo que você falou em algum momento contra você mesmo. Contra você. Esse é um dos perigos. Esse é um dos grandes perigos. A maioria perigos. das pessoas usavam, um dos critérios eram esses. Eu fico com medo de falar tudo, porque aquilo que eu estou falando às vezes pode ofender outra pessoa ou ela pode usar aquilo contra mim. Então, porque eu não sei quem é todo mundo e não são todas as pessoas que são meus amigos e que são pessoas íntimas de verdade que estão preparadas para ouvir aquilo. E vai falando, eu vou falando, não sei quem está próximo e as pessoas podem pegar aquilo e às vezes publicar mesmo, tornar público aquilo que eu estou falando. E aquilo se volta contra mim, porque todo mundo tem uma imagem para falar, uma imagem no seu trabalho, uma imagem perante a família. E aquilo que eu faço na minha vida pessoal não cabe para todo mundo ficar sabendo. Então acho que a gente tem que guardar principalmente nossos sentimentos. Às vezes eu estou triste, eu vejo muitas pessoas se expondo demais quando ela está triste. Então ela vai lá e fala
fala o que ela está sentindo e coloca, e às vezes muito adolescente, ou pessoas mais jovens, e ela coloca para todo mundo, porque eu estou mal, porque eu estou isso, e aquilo passa. O adolescente sente tudo muito rápido, então ele, hoje está como se o mundo fosse acabar e ele coloca, aquilo passou, e as pessoas depois começam a cobrá-lo daquilo, e aí ele vai ficando muito pesado, e aquela dor que ele sentia volta. Então quer dizer que aquele termo que nós usávamos muito antigamente, que era a minha vida é uma caixinha de surpresa, isso já não é mais, diante de um público, de uma geração nova que a gente está vivendo. Mas o que você entende como psicólogo que são os indícios que está levando muita gente hoje tirar aquela coisa de falar, isso aqui eu vou resguardar para mim. Essa coisa de se resguardar na sua intimidade. O que pode estar gerando essa... Não sei se pode ser uma moda agora de falar de tudo, é porque é o legal, é porque isso dá status, isso dá ibope, isso para você ter seguidores, porque hoje a gente vive da internet e muita gente quer ter seguidores, acaba se expondo demais. Isso, é uma carência afetiva que a pessoa tem e parece que assim, eu ter seguidores significa que eu sou querida, que as pessoas gostam de mim. E não quer dizer isso. Então, parece que quanto mais seguidores eu tenho, quanto mais pessoas eu tenho ali, mais likes eu recebo, significa que eu recebo amor. E na verdade não é. Às vezes você tem seguidores e atrás dali a grande maioria são os famosos haters. E a pessoa ela vai numa carência, numa necessidade tão grande dela ter aquele like, e na verdade ela acaba tendo mais haters, que são as pessoas que falam mal. Então eu vou naquela necessidade de ter pessoas falando bem, me dando apoio, me dando suporte, e eu consigo exatamente o contrário. As pessoas falando mal, me criticando, e vão me colocando cada vez mais para baixo. Então o efeito é exatamente o contrário. Eu quero ser acolhida, eu preciso de amor, de carinho, e eu tenho um retorno exatamente do contrário. É muito interessante. Está vendo, gente? Vocês estão gostando do assunto? É um assunto muito nosso hoje. Mas nós vamos dar um exemplo agora, que até me lembrou um outro fato, mas a gente vai falar do príncipe Henry, mas que também me lembrou, conversa para quem gosta, por exemplo, do esporte, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, teve uma discussão muito séria entre os jornalistas, porque ele estava numa área restrita, onde houve uma discussão entre eles, numa área restrita própria deles, entre a comissão, e ele viu uma pessoa registrando aquilo com o celular, ele tomou o celular da pessoa, ele falou, porque ele entendeu que ali não é para todo mundo ver, mas isso deu uma polêmica, né? Então, temos agora um VT que vai mostrar agora o príncipe Henry e sua esposa, que foram perseguidos por fotógrafos que quase provocaram um grave acidente na busca de um registro. O caso lembrou muito o trágico acidente da sua mãe, a princesa Diane, que faleceu através de uma perseguição de paparazzis. Dá uma olhadinha no VT aí. O príncipe Harry e sua esposa, a ex-atriz Meghan Markle, foram perseguidos por fotógrafos na cidade de Nova York no último dia 17 de maio. De acordo com a matéria do G1 Globo, o prefeito da cidade, Eric Adams, confirmou a informação e condenou a perseguição, que chamou de imprudente e irresponsável. Meghan Markle e o príncipe Harry se mudaram para os Estados Unidos após renunciarem aos seus papéis como membros sêniores da família real britânica. Desde então, eles têm sido alvo constante de atenção da mídia e de paparazzi. O casal reside na Califórnia, mas estava em Nova York para acompanhar uma premiação. Ao saírem do local, a perseguição começou. Durante 2 horas, eles tentaram fugir de 6 carros blindados com paparazzi altamente agressivos, que acabaram batendo em outros veículos, afirmou o porta-voz do casal. Essa recente situação lembra o lamentável caso que aconteceu com Princesa Diana, mãe do príncipe Harry, que acarretou no trágico acidente em 1997 na cidade de Paris. Olha aí, tá vendo, gente? A gente vive esses registros, né? Agora, Adrianinha, a gente sabe, e ainda mais dentro da psicologia humana, nós seres humanos, nós temos uma tendência muito grande pela curiosidade. E quando você traz assuntos diferenciados, que é o que o mundo hoje gosta, né? De você sair do tradicionalismo e você mostrar alguma coisa
que ela chama atenção, que ela tem que ser algo que provoca uma sensação diferente. Então hoje registrar um famoso fazendo alguma coisa diferente ou até traindo na sua ética de vida, isso dá muito ibope, dá muita coisa. Então é uma coisa, essa curiosidade humana é que gera esses paparazzis fazer esse tipo de coisa? Principalmente, a gente acaba tendo mais interesse por coisas ruins. Então, por que estão tanto atrás dele? Porque eles romperam com a família real, tem aquela coisa de que o casamento não está bom. Então, por que gerou tudo isso dos paparazzi irem atrás? Porque as notícias ruins chamam mais atenção do que as notícias boas. Tanto é que a gente vê no jornal, 99% das notícias são notícias ruins. E não acontece só coisas ruins. Aliás, acontece ainda bem muito mais coisas boas e felizes do que notícias ruins. Só que a gente tem, o ser humano acaba querendo saber mais sobre coisas ruins, o que é muito controverso, porque a gente vive de coisas boas, de felicidade. A gente devia ser mais interessado por notícias boas, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que vai melhorar a nossa vida, aquilo que a gente pode fazer de melhor para o próximo e para a gente mesmo. Então a gente precisava parar um pouquinho e falar, bom, deixa, eu não quero assistir tanta coisa ruim, eu vou buscar notícias boas e dar ibope para aquilo que é bom, para aquilo que é feliz. E entender por que às vezes a gente está mal e tenta procurar alguém que está pior do que a gente. Então, o meu casamento não está muito bom. Em vez de eu procurar como eu vou fazer para melhorar o meu casamento, eu vou procurar outras pessoas, famosos, que o casamento também deu errado. Então, eu não sou a única que estou infeliz. Aí o circo pega fogo. Aí o circo pega fogo. Tá vendo, gente? Aqui, ó, isso é só uma conversa que a gente está tendo. Daqui a pouco vamos ter mais sobre esse assunto. Vamos ver o que fazer, como nos precaver, como você viver a sua vida de uma maneira privada. Já, já. Gente, até que ponto, em idade, a privacidade dos filhos é importante? Até que ponto? Dá uma olhada nesse VTzinho, dá uma olhada. A privacidade dos filhos é um tema delicado para os pais na era digital. Como equilibrar o cuidado com a liberdade dos jovens que estão cada vez mais conectados? Como evitar os riscos da internet sem invadir a individualidade dos adolescentes? O primeiro passo é entender que os hábitos mudaram e que a tecnologia faz parte da vida dos filhos desde cedo. Isso não significa que eles não precisem de orientação e supervisão, mas sim que os pais devem se adaptar à nova realidade e buscar formas de se aproximar dos filhos sem gerar conflitos. Além disso, os pais devem estabelecer regras claras e limites razoáveis para o uso da internet pelos filhos, como definir um horário para navegar na rede, ativar o controle parental nos dispositivos para bloquear conteúdos impróprios e não permitir que os filhos fiquem isolados no quarto com seus aparelhos. Respeitar a privacidade dos filhos na era digital não é tarefa fácil, mas é possível com diálogo, afeto e o bom senso. Os pais devem dar espaço para que os filhos desenvolvam sua autonomia e personalidade, mas com limites. Mas tem limites, Gente, nós estamos falando desse assunto super legal, muito atual, que é a privacidade. E no caso das crianças, como os pais devem lidar com isso? Porque hoje qualquer criança, ela quer e faz parte do mundo dela, faz parte da geração dela e do adulto também, está conectado com as redes. Adrianinha, esse é um desafio de todos os pais, né? A criança... a partir do que? Eu falo pela minha sobrinha, já com 3, 4 aninhos, a mãe já deixa ela ficar vendo no celular um desenho próprio de criança. Daqui a pouco ela quer ver o irmãozinho mais velho, ela quer mexer. Eles já vão direitinho com o dedinho ali. Os pais, com todo respeito, vou usar esse termo, tem que ser tipo como um cão de guarda, né? Tem que ficar do lado. E eu gostei muito de um termo, aí você que vai falar melhor, essa questão de o pai saber, ou a mãe, ou alguém mexer, principalmente no celular, nas redes sociais, para tirar os conteúdos que são impróprios que não são condizentes para ninguém que quer ter uma vida correta, tá? Tem como bloquear, não é? Para que essas crianças também possam ter um pouquinho mais de acesso, aparentemente calmos, né?
Isso, mas os pais não têm que ter medo de serem chatos, de aquele, meu pai é chato, minha mãe é chata. Eles não têm que ter esse medo, porque às vezes o pai e a mãe acabam sendo, eu quero ser o amigão do meu filho, eu quero ser legal. Tem que ser próximo, tem que ser legal, mas amigos eles têm vários. Pai e mãe, eles só têm um. Então, assim, não tenha medo de ser chato, do seu filho falar, você é muito chato, não quero papo dele, ficar meio bravo com você por um tempo. Mas é importante que você dê esse limite, porque às vezes eu estou vendo muitos pais que chegam lá no meu consultório e querem que eu dê limite para eles. E eu falo, não, vocês são os pais e vocês precisam dar limite, não tenham medo de serem chatos. Terceirizar aquilo que é próprio do pai e da mãe. Então você precisa, assim, sabe, até os filhos adolescentes, eles às vezes têm muito medo de chegar e falar, não filho, deixa eu ver o que você está vendo aí e colocar esses meios de restrição para os adolescentes. Porque ele fala, não, ele já é grande, ele está com 15, 16 anos, mas ele ainda é menor de idade e ele ainda não tem 100% noção do que é certo, do que é errado. Então ele ainda precisa da orientação dos pais e os pais precisam falar, isso não, e eu quero sim dar uma olhada no que você está vendo. Fala com um jeitinho, se o filho é mais rebelde, você precisa colocar um limite, sim, e sem esse medo de, meu filho vai ficar bravo comigo, eu não vou ser mais a mãe super legal, eu não vou ser mais aquele pai amigão, companheirão. Você pode ser companheiro, mas eu sou o seu pai, eu sou sua mãe. E olha sim aquilo que ele está fazendo, porque eu percebo muito isso. Hoje os pais estão aquela coisa assim, eu quero ser o pai super top, super legal, companheirão, e esquece de dar limite. E infelizmente você cria um adolescente de uma forma que ele não consegue diferenciar o que é certo e errado e ele acha que ele pode tudo. É importante também os pais terem aquela consciência de ganhar os filhos, não é ser amigo, porque amigo você colocou muito bem. A gente está cercado de pessoas que eu escolho para quem vai ser meu amigo. Pai e mãe a gente não escolhe, pai e mãe é aquele que você vai precisar aprender porque eles têm vida, eles têm experiência e o pai tem que ganhar o filho nisso e a mãe também. É a arte de ser pai e ser mãe, não é? Agora, dá uma olhadinha. Nós temos uma pergunta aqui, Adrianinha, no VT, que eu acho que vai ser muito legal para o nosso convidado aqui. Dá uma olhada, gente. Quais as consequências da falta de privacidade? Na verdade, voltando a isso, né, que nós começamos a falar. E essas consequências, Adrianinha, quais são as consequências básicas pela falta de privacidade que a gente está tendo hoje em dia? Essa exposição, você fica muito vulnerável a tudo. Qualquer pessoa tem acesso a você e ela pode usar esse conhecimento que ela tem da sua intimidade de qualquer forma. Então ela pode te afetar, ela pode te magoar, ela pode te prejudicar no trabalho, na sua vida pessoal. Por isso que a gente tem que ter um limite. Não é tudo que você fala para todo mundo, e sim para as pessoas que você confia. Então às vezes eu vejo muito adolescente, ou mesmo as pessoas mais velhas, você se abre para todo mundo e você fica vulnerável a qualquer pessoa. Então ao invés às vezes de você contar para o seu pai, para sua mãe, para alguém que você pode de verdade confiar, você acaba falando para outras pessoas e você tem essa vulnerabilidade. Então, todo mundo pode usar aquilo que seria um segredo contra você, ou te prejudicar no seu trabalho, na sua vida pessoal, e aí você fica vulnerável a qualquer pessoa. Até porque cada um de nós, dependendo do cargo, do ofício que alguém tem, às vezes essa pessoa, ela precisa se colocar uma unidade, uma ética, uma maneira idônea naquilo que ela faz, e para ela saber ter o respeito naquilo que ela faz, ela não pode ser exposta. Então, e você mesmo, às vezes, querendo mostrar muito de você, sem a pessoa perceber, às vezes ela pode estar perdendo também essa sua idoneidade diante daquilo que ela faz profissionalmente, porque às vezes mostra uma coisa muito aberta. O que você acha? Exatamente, você pode ser aberto, você contar, mas você não precisa toda hora você falar. Aí eu falo assim, imagina, eu sou psicóloga, eu tenho os meus problemas, as coisas que acontecem. Imagina você vai se consultar comigo e a pessoa chega e eu começo a chorar e começo a falar dos meus problemas. Não é aquele momento. Eu tenho que ter ou um outro psicólogo, alguém, para eu conversar sobre os meus problemas. O paciente que chega ali, ele quer ser acolhido e não me acolher.
Então tem um momento correto, o senhor é padre, a pessoa vai lá, vai conversar com o senhor começa a falar dos seus problemas para ele. Não, então ele vai conversar com uma outra pessoa. Então tem um momento correto para a gente falar das nossas coisas, dos nossos problemas. E não você chegar ali e começar a falar para todo mundo. Então é a mesma coisa, um pai e uma mãe, ele vai conversar com os filhos, não é o momento dele falar dos problemas dele para os filhos, ele vai falar com uma outra pessoa. Perfeito. Então a gente precisa saber esse momento, os limites corretos e com quem a gente se abre e o momento correto de falar. Muito bom. Tá vendo, gente, como o assunto aqui é muito importante? Já já nós vamos continuar, mas o príncipe chegou, e aqui um adendo só com o que a nossa querida Severine estava falando. Hoje o padre vai atender confissão, só que todo mundo já sabe a história todinha da pessoa, porque a pessoa não tem mais privacidade, e o que ela confessa para o padre entende que aquilo é só reservado. Só que a igreja toda já está sabendo. Olha onde nós chegamos. A falta de privacidade nas redes sociais é uma realidade. Há uma maneira de estar nela e ter privacidade? Será? Acompanhe esse vídeo. A internet é um espaço em que muitos acreditam que podem fazer o que bem entender, inclusive ter acesso a todas as informações de um indivíduo, suas fotos e também particularidades. Mas calma, é possível sim que suas informações sejam protegidas por lei, e vamos dar algumas dicas de como se manter seguro na rede. Primeiro, utilize o modo anônimo ao usar a internet. Desta forma, não deixará tantos rastros de sua pesquisa. Segundo, ao realizar um cadastro em sites, colocar somente informações necessárias. Terceiro, use senhas fortes em seus cadastros, com letras maiúsculas e minúsculas, números e também símbolos. Por fim, evite colocar a localização das fotos em que você publica na internet. É importante lembrar também que a pena para quem hackeia contas nas redes sociais varia entre 4 a 10 anos de prisão. A gente percebe, Adrianinha, que essa moçada mais nova, ela está cada vez mais fuçada, ela sabe, ela entra mais em todo o complexo das redes, ela precisa conhecer bem, porque assim ela vai saber como também proteger a sua imagem, os seus conteúdos, como essas deixas aí. Realmente, a gente também tem que aprender bem a saber como manusear as redes sociais, né? Para que você possa ter uma certa privacidade. Você tem que aprender como utilizar, mas principalmente eu acho que tomar cuidado com aquilo que você expõe de você. Não só nas redes sociais, às vezes nas conversas que você tem pelo WhatsApp, porque eu acho que assim, as pessoas, infelizmente, não podem confiar 100% em quem você está conversando. Então tem aquilo que, assim, infelizmente, aquelas fotos que você manda, mas os nudes, os famosos nudes, que você está conversando, às vezes você está se relacionando com alguém à distância e você num namoro ou está num relacionamento que você acha que pode confiar na pessoa, às vezes você até pode confiar na pessoa, mas e se o celular daquela pessoa que você é um namorado, às vezes até seu marido, está viajando, tá em cima. Hoje tem muito roubo de celular, aconteceu agora assim, a pessoa rouba o celular do seu marido, da sua esposa e tem aquelas fotos, o que vão fazer com aquelas fotos? Tem até explicar o que fosse. Exatamente. Tomada. Não, o ladrão, ele expõe aquilo. Então, assim, hoje em dia a gente tem que pensar em absolutamente tudo que você faz, porque, assim, aquilo que cai na rede, caiu para todo mundo. A partir do momento que você tirar. faz parte da rede... E às vezes não é nem a pessoa que você tem. Você está exposto já. Porque pode ser o seu marido, a sua esposa, roubaram o celular, aquelas fotos estão lá. Então, até as fotos que você tira para você mesma. Então, assim, roubam o seu celular, tá ali, eles colocam na rede. Então, tudo que a gente faz hoje, você tem que tomar cuidado, porque tá ali, tá registrado. Então, eu tô tirando uma foto para mim mesma, porque eu quero me ver. Então, você tira e você apaga, você olha e você apaga, porque assim, tem que tomar muito cuidado. E acho que alertar as pessoas, as mais novas, eu acho que as duas pontas, as mais novas e as mais velhas, eu falo assim, as mais velhas, eu pessoal da minha idade, da nossa idade, porque a gente está vendo essa tecnologia muito nova e a gente ainda não tem conhecimento total de como funciona. Então, às vezes, não é nem a outra pessoa, é aquilo, roubaram o meu celular e eu tinha algumas fotos ali. Nossa, pode acabar com a minha carreira, porque as pessoas vão e expõem. E aí, o que a gente faz com isso? Então, por isso que é importante você conhecer a fundo para saber como se proteger.
E de verdade, toma cuidado com tudo aquilo que você faz num celular, num computador, porque se cai na mão de uma pessoa mal intencionada, pode prejudicar muito e afetar emocionalmente. Porque às vezes não afeta a sua carreira, mas te afeta emocionalmente. Vai saber porque existem também alguns casos que são inexplicáveis de suicídios por aí. Porque às vezes a pessoa ela foi revelada diante de alguém que roubou o celular ou pegou e começou a mostrar uma intimidade da pessoa que ela confiou tanto e a pessoa ameaçou que ia mostrar para Deus e o mundo. Não, e às vezes é uma coisa ingênua, a pessoa pode, eu estou fazendo um regime e eu vou tirando fotos, vendo para mim mesma, eu vou falar, eu estou fazendo um regime, eu vou tirando foto de biquíni ou alguma coisa colocando o meu corpo, vendo o acompanhamento da dieta. Sim. E aquilo cai e a pessoa começa a me chantagear e expõe aquilo para todo mundo. Verdade. O senhor falou, aí aquilo cai na rede, eu começo a me sentir mal, entro em depressão e eu posso levar um suicídio. É um suicídio porque muito assim, sério. A minha vida ficou às vistas do mundo inteiro, não é? Porque não fica ali só naquele grupinho, vai para o mundo inteiro. Vai para o mundo todo e era uma coisa super ingênua. Eu queria ver como que estava a minha evolução com uma ginástica, com um regime que eu fiz, uma cirurgia bariátrica, alguma coisa que era super ingênua e caiu e a pessoa usou de uma forma muito mal feita. Eu tive o caso agora de um amigo que roubaram o celular e assim, usaram a foto dele, como ele é médico, de uma forma, assim, o rosto, de uma forma muito ruim, e ele ficou 2 dias infernais que ele teve que ir na delegacia fazer parte e ele não tinha feito nada, era a foto do rosto dele que colocaram em outro corpo. Tá vendo, gente? Então aqui, são vários assuntos que nós tratamos sobre essa questão da privacidade, ainda mais no mundo tecnológico que a gente está. Aqui foram algumas deixas para a senhora ficar mais atenta, pedir para que as pessoas te ensinem a como se proteger, cuidado como usa, cuidado como fala, cuidado com esse de falar, porque a gente fala hoje muito pulo. Né? Tá tudo bem, deixa eu te contar uma coisa, deixa gravado. Melhor escrever. Escreve. De preferência, se puder ligar, vamos voltar um pouquinho no tempo atrás. Vamos falar. Adrianinha, você é maravilhosa. Muito obrigada, muito feliz de ter vindo hoje também. Foi lindo nossas conversas hoje, foi maravilhoso. E até a próxima. Até a próxima. Tá vendo, gente? E no próximo bloco nós vamos falar sobre o quê? Sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, hein? Tamo juntos aí, espera aí.